Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre os fatoriais. Mas o que vem a ser esse fatorial? Bom, na verdade, um fatorial é qualquer número não negativo e inteiro, tá? Que ele pode ser definido pela expressão n vezes n menos 1 vezes n menos 2, ou seja, essa expressão nada mais é do que uma expressão que me mostra que eu posso escrever esse número na forma decrescente, o número que estiver indicado como fatorial. Então, nós temos aqui três exemplos. 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 2. 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. O produto da ordem decrescente desse número. O 8 fatorial, a mesma coisa. Com isso, a gente pode chegar ao ponto de que eu posso determinar esse fatorial, esse número fatorial, como sendo um n qualquer, desde que ele seja maior ou igual a 2. Então, ó, veja bem, partindo dessa definição que o n fatorial, ele vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente, eu vou demonstrar aqui para vocês somente essa aplicação da subtração, para vocês perceberem que realmente isso é uma ordem decrescente que a gente está fazendo aqui, ó. Veja bem, 2 fatorial. Quem é o n? O n é o próprio 2, então vai ser 2 vezes n menos 1, 2 menos 1. E aí, ó, veja bem, quando você faz a resolução, fica exatamente aquilo que estava na página anterior. 2 vezes 2 menos 1 é 1. 2 vezes 1, que é 2. Então, essa escrita na ordem decrescente, ela nada mais é do que essa representação da expressão. Por isso que eu estou falando para vocês. Entendam o que está acontecendo na expressão, que aí vocês não terão a necessidade de ficar memorizando expressões, memorizando fórmulas, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no 5. O 5, que é o próprio n, vezes 5 menos 1, vezes 5 menos 2, vezes 5 menos 3, vezes 5 menos 4. Ah, professora, como que eu vou saber até onde eu tenho que ir fazendo essa subtração? Nós vamos resolver essa multiplicação até chegarmos no 1, ordem decrescente até o 1. Então, a subtração sempre vai ser até que o resultado dela seja igual a 1. Mesma coisa aqui no 8, é sempre isso, tá? Essa ordem decrescente nada mais é do que a própria aplicação dessa expressão, tá? Então, ó, 8 menos 1, e observa o seguinte, enquanto que o resultado da subtração, ele é uma ordem decrescente, o número pelo qual você vai realizando a subtração é uma ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7, tá? Então, nada mais é do que simplesmente a aplicação da expressão. Por isso que eu falo para vocês, tentem entender o que está acontecendo na expressão, porque aí sim vocês vão entender a definição e não vai existir a necessidade de vocês ficarem memorizando fórmulas, memorizando expressões, tá? 40.320, tá? Então, ó, nada mais é do que a aplicação da definição. E aí, por definição, nós temos que 0 fatorial é igual a 1. E 1 fatorial também vai ser igual a 1, tá? Ah, mas por que 0 fatorial é igual a 1? Pensemos no seguinte. Se você tiver 4 pessoas para organizar em uma fila, essas 4 pessoas você vai organizar como? Você vai organizar de modo que seja
4 fatorial. Então, ó, como que você organiza? Você vai organizar de modo que você tenha o 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, você organiza essas 4 pessoas de 24 formas possíveis. Agora, se a nossa fila ela tiver só 3 pessoas, 3 fatorial. 3, 2, 1, ou seja, você consegue organizar essas 3 pessoas de 6 formas diferentes. Agora, se a fila tiver 0 pessoas, ela não tem ninguém, você só tem uma única forma de organizar essa fila, que é uma fila vazia. Não existe uma outra possibilidade, ou seja, é um conjunto vazio, é uma fila vazia. É uma única maneira para você trabalhar com 0 pessoas. Uma outra definição para isso é o seguinte: se nós considerarmos a definição básica de fatorial, que é n fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial, e considerarmos n igual a 1, a gente vai fazer o desenvolvimento dessa expressão. Então, ó, desenvolvendo essa expressão, a gente vai isolar o n. Então, vai ficar n fatorial sobre n, porque esse n aqui, ó, ele está multiplicando. Então, ele vai passar aqui para o outro lado, dividindo n fatorial sobre n, que vai ser igual a n menos 1 fatorial. Então, ó, estamos dizendo que n é igual a 1. Portanto, em todo lugar onde apareceu n, a gente vai substituir por 1. Então, teremos 1 fatorial sobre 1 igual 1 menos 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. 1 dividido por 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Como tem o símbolo ali do fatorial, demonstramos que 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, por isso que a gente fala que o 0 fatorial é igual a 1. E aí, feitas essas definições, 1 fatorial é 1. Toda vez que nós formos fazer a resolução dos fatoriais, a gente vai fazer essa resolução até que cheguemos num ponto conveniente para resolvermos a questão, tá? Como assim esse ponto conveniente para resolver a questão? 7 fatorial, normalmente, se nós fatorarmos inteiro, a gente vai fatorar em ordem decrescente até chegar no 1. Mas, se para a resolução do meu exercício não for conveniente eu fazer essa fatoração de forma completa, eu posso fazer essa fatoração parcial, até que a gente consiga aplicar um cancelamento, mantendo sempre a definição. Essa explicação ela fica mais fácil através de uma demonstração de exercício. Vamos lá. Então, ó, nós temos aqui para fazer essa demonstração simplificando essas expressões. Bom, aqui a gente vai aplicar exatamente aquilo que eu falei para vocês, de modo que seja conveniente para a resolução do exercício. Então, vamos simplificar essa questão. O 7 fatorial, eu vou fatorar até que eu chegue em 5. Por quê? Porque daí eu consigo cancelar. Então, ó, 7, 6, e paro aqui no 5 fatorial. Por quê? Porque esse 5 fatorial eu vou cancelar com o 5 fatorial de baixo. 5 fatorial dividido por 5 fatorial é igual a 1. Então, a gente vai ter somente o 7 vezes 6, como 5 dividido por 5 fatorial é igual a 1, tudo multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, sobra para a gente apenas 7 vezes 6, que é 42. Beleza? Seguindo a mesma definição, beleza, tranquilo, com número, fácil, fácil. E se a gente tem apenas as expressões com variáveis, mantendo letras, como que a gente faz?
Aí a gente aplica as definições. O que é o n fatorial que a gente viu no início? O n fatorial é n vezes n menos 1, n menos 2 e assim sucessivamente. E aí a gente fatora esse n até chegarmos no n menos 2. Então, nós teremos n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e aí a gente vai parar aqui no n menos 2 fatorial, porque a gente vai cancelar com o de baixo. Dividindo n menos 2 por n menos 2 fatorial é igual a 1. N menos 2 fatorial dividido por n menos 2 fatorial é igual a 1. Então, nos resta n vezes n menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, você pode deixar assim, ou você pode resolver. N vezes n, n ao quadrado, mais com menos, menos, n vezes 1, n. Então, ó, aqui na letra C, o que a gente tem? N fatorial menos n mais 1 fatorial, tudo sobre n menos 1 fatorial. Aqui, a gente vai continuar usando aquelas aplicações, sempre fatorando até você chegar num ponto onde você consiga fazer um cancelamento, uma divisão, que você vai ter o resultado igual a 1. Então, nosso denominador é n menos 1 fatorial, a gente vai fatorar até conseguir chegar em n menos 1. Tá? Então, ó, n fatorial, n, vezes n menos 1 fatorial, n mais 1 fatorial. A gente viu que a gente sempre faz essa fatoração em ordem decrescente, sempre subtraindo de uma unidade, né? Então, ó, veja bem, n fatorial, aqui, ó, é o próprio n. E quem seria o próprio n? É o n mais 1. Então, ó, n mais 1. Aqui eu estou fazendo aquela aplicação da regra, tá? Da regra inicial que a gente viu. Vezes n menos 1. O n é o próprio n mais 1. Menos 1. Menos 1. Olha só. Um positivo e um negativo vai zerar. E aí, menos 1. Sobrou n? N menos 1. Como eu quero aplicar esse cancelamento ao denominador, a gente vai parar aqui, no n menos 1 fatorial, tá? Quando a gente analisa aqui, a gente vê que existe fator comum. O que seria esse fator comum? É aquele que se repete nos dois casos, ó. Olhando aqui para o nosso termo comum, nós temos n vezes n menos 1 aqui, e nós temos n vezes n menos 1 fatorial aqui também. Esse é o nosso termo comum. Como esse é o termo comum, sempre que existe o termo comum, a gente precisa isolar esse termo comum. Isolando esse termo comum, nós teremos n vezes n menos 1 fatorial vezes, vou botar aqui o colchete, 1 menos n mais 1. Por que surgiu esse 1 aí? Lembra que quando você isola um termo comum, você precisa, quando aplicar a propriedade distributiva, voltar àquele ponto que você tinha inicialmente, tá? Então, quando você fizer n vezes n menos 1 vezes 1, você volta para isso aqui. N vezes n menos 1 fatorial menos o restante que estava entre colchete. E aí, quando você multiplicar o n vezes n menos 1 fatorial com o n mais 1,
você volta para essa segunda parte aqui, que também era termo comum. Tudo isso dividido por n menos 1 fatorial. Cancelou aqui. O que sobrou? Sobrou o n, o colchete, 1 menos n mais 1. Portanto, n... Porque aqui, na verdade, a gente diz cancelar, mas a gente está efetuando uma divisão. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. N vezes 1 é n. Aí, vezes 1 menos n mais 1. Menos com mais dá menos, menos n. Menos com mais dá menos, menos 1. Fechou aqui o colchete. Um positivo e um negativo elimina. Portanto, n vezes menos n ao quadrado. Pois bem, pessoal, é isso. Por hoje a gente encerra aqui. Voltamos com mais na próxima aula.